MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu converso com o deputado Herculano Borges. Tem muita atuação pelo esporte e também de políticas pela defesa da família. E a gente vai falar bastante da sua trajetória e de projetos. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Herculano, obrigado pela vinda. Bem, Feliz. Obrigado. O teu fã. Bom demais estar de volta aqui com vocês. E feliz porque eu acho que nessa volta a gente faz um recorte de quase todos os lados da política, todos os lados que puderam vir, né? Que aceitaram vir também. E era fundamental você também estar, porque eu acho que é uma figura muito específica aqui, graças a Deus, da nossa política, um cara que trabalha pela família, trabalha pelo esporte, é um cara que também tem uma atuação muito legal como fiscal, né? Seja como parlamentar na época que você foi vereador, hoje Sim. também na Assembleia Legislativa, sempre ali explicando, traduzindo para a população o que está sendo decidido, o que está sendo visto. Então, é difícil não ter outro Herculano. Legal. Quem gosta, quem acompanha, sabe disso. E eu sempre fui um fã muito grande do seu trabalho, desde o começo. Né? Como que é para ti? Hoje você já é um veterano, né? Você tem cara de jovem, mas você é um veterano. Primeiro agradecer, Danilo, o convite. Você sabe do carinho também que eu tenho, né? Pela sua pessoa, pela sua trajetória. A gente que já se conheceu lá atrás, né? Até por uma questão familiar, né? Da minha mãe, sim, né? Sim. Tenho uma amizade com a sua mãe também. E a gente fica feliz em ver os amigos, né? Os colegas fazendo novos projetos, com novas ideias, voltando projetos antigos, com um novo modelo. E você está de parabéns. E realmente, hoje em dia, a gente já está aí com uma certa experiência, né? Da forma que nós começamos lá em 2008, quando fomos candidato a vereador, né? Sem ter o mínimo de conhecimento na questão política, tinha apenas um sonho, uma vontade, um desejo, e Deus foi bom conosco, e naquela primeira oportunidade nós já conseguimos ganhar o mandato de vereador. E você foi eleito no limite, né? Na primeira, no limite, né? Por 12 votos. 12 votos. A minha mãe votou em ti. Você vê. Ela até me avisou e tal. Fez toda a diferença, né? Eu sou o rei da abstenção. Aquela eleição votei, acabei votando em você por conta da minha mãe, tá vendo? mas nas últimas duas não votei. Estava trabalhando na redação, e aí você fica cuidando na hora de sair e tal. Tempo, né? Quando eu fui ver já era 4h30 e não dava para me votar. Mas na próxima agora vai dar jeito. Tem que votar, tem que votar. A gente até fala da importância disso. É importante, ir organizar, né? Quem sabe quem está trabalhando, até quem está assistindo na é importante a gente falar disso, porque eu tenho muitas fotografias que deixam de votar para viajar. E outra coisa, durante muito tempo, né, o brasileiro quis votar para presidente. Lembra? Direto já, não sei se você chegou a pegar essa época aí, mas está na história, né? Tinha um sonho de votar para presidente e agora não está votando, está deixando para que outros decidam o futuro que vai ser relativo à sua vida também. Tem muita gente sem esperança mesmo, mas de uma forma ou de outra, em outubro, né? Pode ser que tenha o segundo turno, mas vai ser eleito o presidente da República, vai ser eleito governador do estado, um senador, deputados federais, né? 8 deputados federais, 24 deputados estaduais. A pessoa votando ou não. Então, que seja alguém que você acredite, que tenha um passado legal, que represente aquilo que você acredita. Então, por isso que a gente incentiva a pessoa a votar. Nesse momento que a gente está gravando, você ainda é pré-candidato, a convenção vai acontecer logo, e aí você, naturalmente, é uma figura muito forte da nossa política, com o serviço prestado, vai ser um candidato, um dos mais fortes aí. Como foi a pré-campanha? Porque a gente vem de um pós-pandemia, né? Vocês ficaram um bom tempo tendo que, de longe, falar com as pessoas, ou ter um monte de restrição. E o político ele tem que estar perto das pessoas, está ouvindo, está sendo cobrado também, né? É verdade. Eu, particularmente, por ser da mesa diretora, mesmo em período de pandemia, eu participei presencialmente de praticamente, quando voltou o semipresencial, no começo, um pouquinho mais online, mas logo depois voltou presencial e junto ali com o presidente, com o Paulo Corrêa, a gente, como segundo secretário, eu tive que estar presente. Então, praticamente todas as sessões presencialmente. Aí logo depois que começou a questão da vacinação, voltou de uma forma semipresencial e a gente continuou ali e continuamos também a sair, né? Ir nos lugares, conversar com as pessoas. Mas você é um cara do esporte, o esporte dos eventos. O esporte parou, né? O esporte parou, né? O esporte parou. Um momento muito triste, né? Foi ruim, né? Porque a gente que é acostumado a ligar a televisão, assistir um jogo, né? Uma competição, se ligar a TV... Tudo vazio. Tudo vazio, né? Então os atletas profissionais também sofreram muito nessa época, principalmente os mais
de estados, né, como o nosso, né, que não tem, existem times profissionais. Você vê, mesmo os times profissionais de futebol, na época, os salários diminuíram, né, se bem que o salário deles é muito alto, nem se compara com os atletas que estão, né, em pequenos centros, né, no interior. Mas aí, com relação a essa questão, nós fizemos uma lei, né, que tornou a atividade física como essencial no Estado. E a partir dessa lei nossa, ela possibilitou que os parques que desenvolvem atividades físicas, né, fossem abertos, as academias pudessem ser abertas, para que os treinos de futebol pudessem acontecer, os treinos, as escolinhas de vôlei, de futebol, de natação, enfim, inclusive das lutas, pudessem abrir graças a essa lei. Então, eu acredito que nessa época, através do mandato de deputado estadual, a gente conseguiu ajudar para que o esporte voltasse. O senhor também atuou para que a atividade religiosa fosse fundamental. Duas coisas assim, no momento que todo mundo ficou em colapso, né, preocupado, perdendo depressão, gente próxima, né, e tal, era fundamental a fé e também a atividade física, o ar livre, né, porque a contaminação era menor também, o ar livre era comprovado isso. Exatamente. Então, mesmo assim, foi uma decisão um pouco polêmica, né, para muita gente. Foi. Porque assim, primeiro, a questão da atividade física, né? Academia, muita gente conta academia e tal, mas colocamos lá os critérios, né? Inclusive com regras determinadas pelo Conselho, pela Secretaria de Saúde, a questão da máscara, do álcool, né? Do álcool em gel ou álcool líquido ali, para fazer a limpeza dos equipamentos. Então a gente conseguiu convencer os colegas e a Secretaria de Saúde da necessidade. Porque no meu caso, eu tive Covid antes da vacina, o meu pulmão ficou 50% afetado. Que hoje em dia tem atletas que têm problema até de lesão depois. E aí o que o médico falou? Você tem que fazer atividade física. Mesmo você tendo sido atleta, depois a gente vai entrar nisso da tua história, o cara que se cuida, jovem, você teve problema com a Covid. Problema sério. Por ter pego antes da vacina. E uma semana eu emagreci 8 quilos, o meu pulmão pegou 50%. Então, o que o médico falou, né? Ó, depois que eu, graças a Deus, fui curado, o médico falou, você tem que fazer atividade física. E eu, né, dizendo para o médico, mas como que as pessoas vão fazer atividade física se as academias estão fechadas, os estúdios, até as praças... E se não fizesse, piorava. Piorava, né? Então a gente conseguiu convencer. E a atividade religiosa também. Como você falou, muita gente morrendo, familiares morrendo, vizinhos, amigos morrendo, e a pessoa precisando buscar uma fé, buscar se apegar em alguma coisa, chegava na igreja... Sem saber quando que acabava. E a igreja fechada, sem expectativa, sem saber. Vai acabar agora, 6 meses, vai passar, e um negócio que nunca acabava. Então nós fizemos a lei também, que tornou a atividade religiosa essencial, para que a pessoa pudesse participar de um culto, de uma missa, né, de uma cerimônia religiosa, num lugar que tivesse preparado para isso, né? Que tivesse as cadeiras afastadas, né, com as máscaras, com o álcool em gel, com o distanciamento. Então foi feito todo um croquis também de acordo com o tamanho das igrejas. Igrejas lá, vamos supor que normalmente cabem 500 pessoas, ia ter ali, sei lá, 50, não me lembro, me recordo ao certo. Sim, distanciamento. Distanciamento, tipo 500, vai caber 100, a igreja que tem 300 vai caber 80, 70, então mais ou menos foi feito esse distanciamento, foi feito o croquis, né, para que as pessoas que já estavam sem fé pudessem encontrar esse lugar de afeto, de fé, para receber uma palavra de encorajamento. Então foi outra lei também que foi emplacada aí na pandemia e que ajudou, né, sem dúvida nenhuma, centenas de milhares de pessoas. Agora, assim, o brasileiro, a nossa democracia recente, né, a partir de 89 começa todo mundo a votar, e também muito devido ao marketing eleitoral, marketing político, o brasileiro, o cidadão, a cidadã, tem essa mania, às vezes, de enxergar a eleição como se fosse um ato de consumo. Não de consumo de receber ou não pagar, mas de que ele vai escolher, ele não pode perder o voto, ele tem que definir alguém. E aí isso tem feito com que em muitos pleitos, sucessivamente, que a gente já tem aí mais de 10, né, depois que houve a reabertura democrática, ficasse na moda os candidatos de nicho, né, candidaturas nichadas. O senhor nunca foi um candidato de nicho. Foi um cara que defendeu muito o esporte, até porque o esporte tem uma luta muito inglória, muito difícil. E no caso da política da família, eu acho que o movimento das igrejas evangélicas, eles têm conseguido hoje um espaço que é fruto de muita luta, de muito tempo,
e até de ter enfrentado lá atrás um preconceito muito grande. Verdade. Como que você vê essa questão das candidaturas de nicho hoje, né? Porque é uma grande maratona uma eleição, né? Vai ter dezenas de candidatos a deputado federal, Sim. centenas de candidatos a deputado estadual. E aí você que tem todo o teu handicap, tua história, teu portfólio, serviços prestados, e uma atuação que naturalmente vão te ver sempre dessa maneira, percolando do esporte, percolando das igrejas evangélicas. Mas também tem muita gente que está pegando carona nessas áreas, né? Porque são áreas que hoje em dia estão mais consolidadas, né? Para se buscar apoio popular. É verdade, mas com o tempo, né, as pessoas vão sabendo entender quem é quem. Porque, por exemplo, eu acredito que na eleição passada, que veio a onda, né? Bolsonaro, muita gente surfou nessa onda. E pessoas que na verdade, não tinham nem condições cognitivas, Sim, de conhecimento. E que não apoiariam depois ele, Você né? entendeu? No meio do caminho. Não vão conseguir subsistir, né? Porque entrar numa onda você pode entrar, agora se manter, que é o mais difícil, né? Então, a pessoa precisa ter preparo. Ganhar uma eleição é difícil, mas se manter, né, depois é muito mais complicado. Então, respondendo na questão dos nichos, né, as minhas principais bandeiras é a proteção da família, a proteção da infância, usando o esporte como ferramenta de inclusão social. Tem muito a ver com a tua história, com a tua vida. Exatamente, porque eu sou fruto do esporte. Eu sou fruto do esporte. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular, né, ajudando até na renda familiar, através de uma bolsa de esporte, bolsa esportiva. E depois fui fazer uma faculdade de educação física. Comecei a trabalhar num colégio, que é o Colégio Dom Bosco, e na Universidade Católica Dom Bosco, que também trabalhavam com bolsas atleta, né? Davam oportunidade. Formavam equipes de excelência. Você entendeu? Aí logo depois que eu saí do Colégio Dom Bosco, fui para o Colégio ABC e montamos também no Colégio ABC, aí já com outro perfil, né? Com crianças mais da periferia, e nós conseguimos uma façanha que foi vencer o Colégio Dom Bosco dos Jogos Escolares durante 2 anos consecutivos em todas as categorias, naquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui beneficiado. Então nós fomos lá na periferia e buscamos essas crianças para estudar em uma escola particular e depois dando sequência, alguns indo para o CDB, estudando de graça, vamos dizer assim, né, com a contrapartida a inclusão através do esporte. Inclusão social. A UNAESC, a gente tinha parceria com o vôlei também, na época do ABC. Então, o que aconteceu? É a minha história mesmo. Por isso, foi uma das razões que eu decidi ir para a política. Que eu falei, eu fui beneficiado, mas agora aqui no colégio eu atendo aí, sei lá, 70 crianças, adolescentes, né? Mas com o mandato de deputado estadual, hoje, através dos programas que eu atendo, a gente atende em torno de 2.500 crianças, adolescentes, jovens, né? Eu quero dizer, multiplicou por conta de uma cadeira. Por quê? Por conta de uma cadeira que a gente ganhou, né, disputando as eleições, colocando as nossas ideias. E o esporte é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Montar para o esporte. Você tem os eventos, que eles são super difíceis de se montar. Você tem a realidade do atleta, o dia a dia do atleta, do amador, né, que está ali naquela situação, a perspectiva. Tem a política pública do esporte, que ela ainda está sempre em implementação, está muito atrasada. Aqui avançou bastante esse ano, esses mandatos do governador Reinaldo. Teve, você acha que a Fundesporte viveu o seu melhor momento? Desde que eu acompanho, né, o esporte há décadas atrás. Né? Muito de cobrança também. Você está lá, né? A gente conseguiu ajudar também, mas a visão ali, né, do governador, do Reinaldo, né, implantando o Bolsa Atleta, o Bolsa Técnico, aumentando o aporte para os atletas, para que os atletas não precisem sair do nosso estado para disputar, para competir, recebendo essa bolsa de atleta, o treinador também recebendo o auxílio, as implantações das escolas, dos treinamentos. Então, teve um avanço muito grande, né? E é fruto dessa conquista, né? Hoje em dia a gente tem essa cadeira na Assembleia, hoje em dia o profissional de educação física está inserido aí em vários nichos da sociedade. Então, eu acredito que o esporte hoje vive um bom momento até por conta desse posicionamento nosso e de nós estarmos Você é educador físico, sou profissional de educação física. Formou em que ano? Eu me formei em 95, na Universidade Federal. Depois eu fiz uma especialização do Rio de Janeiro em treinamento esportivo e futsal, né? E depois eu fui técnico da seleção de futsal aqui do estado e sempre trabalhei com essa na beira de quadra, né? E com crianças ministrando cursos também, porque... E você viu muitas vezes ser transformadas também. Não, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo, né?
E eu peço licença sempre para falar do Jean, que foi campeão brasileiro pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Fluminense, que teve uma oportunidade, estudou com a gente no Dom Bosco, depois no ABC, né? E depois, eu me lembro que no ano que ele foi para o São Paulo, ele estava jogando, ele era juvenil, jogava no time principal comigo, os campeões ali da fase metropolitana da Copa Morena. Depois ele foi embora e, graças a Deus, nunca mais voltou. E aí um exemplo desse contagia... O Marcênio, que hoje começou com a gente também. Hoje ele é seleção brasileira de futsal, joga no Barcelona da Espanha, foi campeão pela Liga Nacional pelo Carlos Barbosa. Vinícius, que está lá em Portugal. Enfim, são vários que se tornaram atletas profissionais. Mas a grande maioria se tornaram gente do bem. Sim. Nós temos lá, por exemplo, lá o professor Kelson, né? O Kelson... que estudava no Joaquim Murtinho com bolsa também, depois veio, a gente levou ele, Joaquim Murtinho não, Oswaldo Cruz na época, depois foi fazer uma faculdade, né, de turismo na UCDB. Tem o Zé Roberto Bita, né, que inclusive infelizmente sofreu um acidente, ano passado faleceu, né, o Zé Facker, né, comentarista lá da TV Morena também. Eu fui reserva dele. Então, na fisioterapia. Bonibão, né? Sim. Então, reclamei quando fui reserva dele. No time lá. Porque o Che Calção era meu. Aí depois você viu que valia a pena ele jogar. Aí fomos, né? Treinar. Primeiro treino, fiquei tranquilo. Aí ele era super elegante comigo. Não, repreende você não tem. O Zé era demais, né? Aí chegava na final, perdia para educação física, mas não tinha jeito. Porque a educação física era panela, né? Era muito forte. Sempre panela, né? E aí chegamos a quase ganhar a educação física uma vez, primeiro tempo 1-0 para a fisioterapia. Segundo tempo 7-1. Fomos 7-1, muito antes do 7-1 no Brasil, né? Então, e aí o Zé... Então, tem vários, né? Outros formaram em Direito, outros em Administração. Então, a gente conseguiu, pela UCDB, ali formar dezenas. Né? No período que eu fiquei. Então, tem os que se tornaram atletas profissionais e outros se tornaram pessoas do bem. Então, o esporte dá essa oportunidade, né? Então, é a bandeira nossa, o esporte, a questão da família. Né? Eu ia falar do Maio Laranja. Eu lembro com você, como vereador, falando da importância de alguma medida com relação a isso. Já preocupado. E preocupado lá atrás. E a tua equipe, né? A gente fala você, o senhor, é toda uma equipe que era pensando igual e preocupada com isso, acompanhando no noticiário essas situações difíceis. Né? E sabe o que aconteceu, Danilo? Quando assumi na Assembleia, eu fui estudar alguns números do Estado. E eu percebi, e os números mostraram que o Mato Grosso do Sul era e ainda é o número 1 no número de denúncias do Disque 100. O primeiro lugar. Então me chamou a atenção. Comecei a estudar o assunto, conheci o pessoal do Projeto Nova e fizemos o projeto do Maio Laranja, porque o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Colocamos ali, inclusive, acredite ou não, teve alguns grupos que foram contra a criação, você acredita nisso? E aí conseguimos aprovar. E aí fizemos, já esse ano foi o 5º ano, e desde o ano passado o governo federal usa o nome Maio Laranja, né? E usa as ações do Maio Laranja. Esse ano a ministra Damares esteve aí com a gente, e onde ela fala, né, que o Maio Laranja começou aqui com a gente. E hoje com ela, a parceria, a partir dela está mais intensificada. Não, sem dúvida nenhuma, deu visibilidade nacional, né? E você falando da Câmara de Vereadores, na época eu mostrava na tribuna que a Damares me mandava os livros, né, que ela trabalhava com o Magno Malta muito antes dela, Senado, do Bolsonaro virar o que virou, né? Muito antes. Isso lá em 2012. Não, 2012. 2011, 2013. Eu lembro uma vez, naquele cenário que Campo Grande viveu, de muita disputa do executivo com o legislativo, aquela guerra, né? Era até difícil você falar de pautas propositivas. Sim. E eu lembro que você, com toda a educação, Danilo, eu sei que você está correndo atrás dessa informação aí, que a gente dava muito dia a dia, era uma novela, né? Era muito panfletário o negócio. Da Operação Coffee Break. Mas eu precisava divulgar isso aqui é muito importante. E você me mostrou, aí você me deu muita informação, e logo depois a tua equipe continuou dando mais informação sobre a situação. Eu publiquei sobre aquilo, e aí, anos depois virar uma política pública efetivada. Política nacional, né? Nacional. E aí, quando eu falava para a Damares, porque o que acontecia? Quando eu falava da erotização precoce nos materiais didáticos, alguns colegas lá tiravam sarro, isso aí é conversa fiada. Aí ela mandava os livros, eu ia lá na tribuna e mostrava.
né? Crianças sendo vítimas, né, de erotização precoce, de ideologia de gênero lá atrás. Né? E eu acredito, né, que a questão de sexualidade é foro íntimo de família, pai e mãe que deve orientar. Filho, não escola e não material didático. Às vezes é um professor que tem um pensamento diferente com relação à sexualidade que vai jogar essa informação para crianças ali de 5, 6, 7 anos, que seja 10, que seja 12, mas o pai, eu como pai, eu quero ter o direito de falar sobre sexualidade com meus filhos, entendeu? Então a gente começou a levar essa pauta, né? Então nós somos totalmente contra a ideologia de gênero, tanto é que lá, quando a gente fala da proteção à família, é isso. Lá na Câmara mesmo, quando eu era presidente da Comissão de Educação, chegou o Plano Municipal de Educação para Campo Grande, que falava da política pública para a educação para os próximos 20 anos. Isso em 2013, 2012, 2013. Já estava recheado de ideologia de gênero. E nós nos reunimos ali, eu mostrei para os colegas e conseguimos tirar todo o conteúdo de ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação. Então, é a bandeira nossa, nós somos contra, né, o aborto, nós somos contra a liberação de drogas, nós somos contra a diminuição da idade de estupro de vulnerável, porque no Congresso Nacional, embora eu seja deputado estadual, mas nós nos posicionamos, né? No Congresso Nacional tem movimento que quer diminuir a idade do estupro de vulnerável de 14 para 12 e outros até para 10 anos de idade. Você entendeu? Então, são absurdos que estão acontecendo, que a maioria da população é contra, só que muitas vezes se encontra acuado por uma minoria que quer colocar a goela abaixo da família. Então, por isso que a gente fala, né? Bandeira nossa, família, esporte como ferramenta de inclusão social e trabalhar, né, de uma forma mais transparente possível, né, tendo a sua assiduidade no nosso trabalho, atendendo a população, né? Você falou um pouquinho sobre pré-campanha, sobre esse período agora. A pré-campanha eu acredito que a gente faz no nosso trabalho mesmo, no dia a dia, indo, conversando, fazendo reunião, ouvindo a população. Não tem segredo. Não tem Quem segredo. tenta inventar moda acaba tem que não sendo mostrar a mesma coisa. E o que a gente tem falado, né, os lugares que a gente vai, a gente fala o que a gente já fez, né? Vou fazer, não, eu vou fazer sim, mas eu acredito que nesse período a gente tem que mostrar o que a gente já fez na Agora, política. eu tenho conversado com outras pessoas que vieram aqui, de partidos diferentes, né? A gente traz aqui de todas as alas, tal, tudo. Hoje em dia, um parâmetro para mostrar que está desatualizado é o tal Lula-Bolsonaro. Tem que trazer dos dois lados, mas também quem pensa que não seja dos dois. E o político hoje, que ele tem ido para as ruas para conversar com as pessoas, ou quem está com mandato, no caso do senhor, ele tem também um papel hoje muito importante de manter as pessoas atentas à política, não à antipolítica. Né? Você tem também enfrentado esse desafio de conversar, de incentivar, de até animar as pessoas a estarem mais envolvidas, porque a política se decide tudo. Né? É isso que eu falo, né? Quando a gente encontra as pessoas, você não pode personalizar a política. Por exemplo, vamos supor, tá lá, você falou Lula e Bolsonaro. Vamos tirar os personagens Lula e vamos tirar os personagens Bolsonaro. Isso que eu oriento. Tira o personagem Lula e tira o personagem Bolsonaro. E você observa ali o que esse lado aqui do lado esquerdo defende e o que esse lado aqui do lado direito defende. Observa lá. Né? Um é a favor do aborto, outro é a favor da vida. Um é a favor disso, outro é a favor daquilo. Um é a favor da liberação de drogas, outro é contra. E aí você observa, né, qual frente dessa que chama mais sua atenção, que você se identifica. Né? Então vamos tirar os personagens e vai nas linhas, né, de pensamento. E escolhe. Isso eu estou falando a nível de executivo. Né? Coloca, por exemplo, executivo estadual. Observa lá quais são os nomes que estão. Né? O que esse aqui defende, né, na questão de Estado, por exemplo, o que esse aqui já fez, como que está o Estado hoje, né? No caso de quem está buscando continuidade do trabalho, como que está o Estado hoje? Olha com relação aos outros estados, como que está o Mato Grosso do Sul? E vai colocando a sua avaliação para que você possa escolher o seu candidato. Né? Não escolher exatamente, ou na rejeição pela rejeição. Exatamente, o candidato a governo. Com relação à questão das proporcionais, deputado federal e estadual, é justamente isso. Né? Observa lá quais candidatos que são, que pensam parecido com você. Aí, dentro desse que pensa parecido, vai olhar a história da pessoa, ver que serviço que ele tem prestado.
ver se esse cara tem algum problema, né? Alguma condenação, algum problema, né? De ordem de ilicitude. Então é isso que a gente procura explicar dessa forma, né? Na questão do Senado, a mesma coisa. Então a gente tenta mostrar para as pessoas, né? Se a pessoa já se decepcionou com um político, não pode se decepcionar com a política. A política bem feita é boa. A política bem feita é favorável, é boa para a sociedade, né? O que a gente tem que ficar ligado, a gente que eu falo como eleitor, é observar os politiqueiros, os oportunistas, né? E aqueles que estão sempre aí se elegendo de formas como você disse, no oba-oba, né? Na estrutura financeira, né? A gente pede para que as pessoas observem bastante e não rejeitem esse direito, porque o voto ele não é uma obrigação, ele é um direito que você tem. Né? Quando a gente olha aí países que a pessoa não tem direito à voz, não tem direito a fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? De abrir um canal, de falar, de trazer os pensamentos, porque tem países que se você falar contra o regime, você é morto, sua família é morta, você é sequestrado. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. O que a gente quer para o país, para o nosso Brasil? É seguir o exemplo desses outros países? Ou a gente quer ter esse direito e a gente vai exercer esse direito do voto? É isso que eu tenho tentado falar para as pessoas. Obrigado. Parabéns aí pela tua conduta, pelo teu trabalho. Daniel. Toda sorte, sucesso do mundo aí. Legal. Nesses próximos meses, que dê tudo certo. Vamos seguir, né, Danilo? Vamos seguir o nosso chamado. A minha profissão, eu sou profissional de educação física. E eu trabalho também, né, na igreja que eu congrego, junto com a minha esposa, como os responsáveis pela rede de crianças. Então é o trabalho nosso, né? Nós temos a nossa profissão, que é trabalhar com educação, né? Com o esporte, como ferramenta de inclusão social. Se hoje na próxima eleição, né, depois que tiver a convenção todinha, a gente for lá e sair o resultado que nós não conseguimos o objetivo, tranquilo, eu tenho uma profissão, vou continuar desenvolvendo o trabalho na educação, no esporte, né? Fazendo o trabalho da mesma forma. Então, não vou ficar, lógico, triste, todo mundo fica, né? Mas não vou entrar em depressão nem nada, porque a minha profissão é essa. Uma outra área de atuação... Política é uma missão. É uma missão. A outra área que eu vou continuar atuando também é no ministério que eu congrego, continuar ajudando, né, as famílias, os casais, as crianças, junto com a minha esposa, junto com a minha família. Então, isso daí eu vou continuar fazendo com ou sem mandato. Agora, o que a gente fala? O mandato nos dá uma amplitude. Se antes a gente atendia 70 crianças, hoje nós estamos atendendo 2.500. Através das nossas emendas, através do apoio às entidades. Pais e mães de família. Né? Então... Você vê entidades que a gente ajuda, que está lá na periferia, que nunca receberam, fica mendigando uma bola, um apito, um colete, e a gente entra lá com as nossas emendas, dando uma ajuda financeira para os professores, comprando material esportivo, dando dignidade. Então é isso que a gente tem feito. Tá? Então, eu acredito que se não for para continuar, é claro, vou ficar triste e tudo, mas vai ser uma pena. E se for, a gente ampliar o que está fazendo. Se for, nós vamos ampliar e vamos continuar o nosso trabalho. Agradeço aqui a oportunidade, né, falar para a sua audiência e da possibilidade que a gente tem de falar um pouquinho do nosso trabalho e sobre aquilo que a gente acredita da boa política. Obrigado. Beleza, Danilo? Obrigado. Valeu. Sucesso, tá? Valeu. E você que acompanhou a entrevista do Herculano, pode também ver outros materiais do MS em Dia, é só digitar lá www.msendia.com.br ou também olhar nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Até a próxima!